Esse é o argumento deles. Então, eles provam para você que o termo alma, tá aqui o argumento deles, ó. Alma significa jovem e não virgem, como geralmente a Bíblia cristã traduzem. Então, novamente, né, o culpado é os cristãos. Isso é coisa, uma invenção cristã que foi manipulada por Roma. Eles dizem, beleza? Bom, vamos desmontar já esse primeiro argumento aqui. Vamos desmontar esse primeiro argumento. Bom, veja que o termo, a palavra virgem são intercambiados no texto bíblico. Tanto alma quanto betulá são sinônimos poéticos, formando pares chamados de paralelismo. Ou seja, tanto alma e betulá tanto alma e betulá podem ser usado como virgem, literal. Todas essas duas palavras. Bom, nós temos aqui o doutor comprovando pela arqueologia cientificamente. Bom, para aqueles irmãozinhos que às vezes não têm entendimento sobre isso, tal, por isso que às vezes eu preciso explicar como se estivesse explicando para uma criança que ainda não entende. Para alguns irmãos já entende que a gente está falando assim, já pega rapidinho. Mas tem irmãos que eles não entendem. Por exemplo, arqueólogo ele não sabe às vezes o porquê, qual é o valor disso. Bom, o arqueólogo, por exemplo, esse aqui é o arqueólogo Ciro Ersel Gordon, né? Dr. Cyrus Gordon, arqueólogo hebraísta, tá? Ele foi elogiado lá na Universidade de Jerusalém, esse arqueólogo aqui, ó, arqueólogo hebraísta. O que é um arqueólogo? Ele é PhD em línguas semíticas, ou seja, ele vai lá nas terras, em Babilônia, ele vai lá nas terras e começa a fazer escavações de arqueologia, entendeu? Ele descobriu no seu livro, ele tem aqui escrito no seu livro, o Garit Literatur, tá? O Garit Literatura, tá? De 1949, páginas 63 e 64, relata que foram encontrados tablets de barro na cidade do Garit, em que o termo alma é usado em paralelismo com betulá. E ambos significa virgem. Então nos tempos do profeta Isaías, nos tempos antigos, todos os dois termos, tudo depende do contexto, tudo depende, tem vários fatores, mas ambos poderiam se usar de uma forma sinônima, num paralelismo poético. Pronto. Comprovado por arqueólogo. Agora, se você fica aí blá 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 e não considera arqueologia, você é um negacionista, você é um religioso. Algo comprovado pela ciência arqueológica, você não acredita, então realmente tu não passa de um fanático religioso que quer enganar outras pessoas. Então, só isso aqui, ó, já refuta esse argumento. Observe que aqui já cai por terra esse argumento que isso é invenção da igreja, do cristianismo e blá blá blá. Aqui está o livro, tá? Aqui está o livro dele, que foi apresentado, tá? O livro dele está aqui, a página, ó, aqui, ó, quando ele usa aqui, ó, tá? Almag, ele vai fazer o comentário, ele descobriu. Beleza? Tá aqui, ó. Vai ler. Beleza? Já cai por terra essa bobeira aí que a gente ficou vendo. Agora vamos para o segundo tópico da refutação. Bom, na refutação aqui, no argumento deles aqui, diz que a profecia não tem nada de messiânico. Aqui, ó, não existe nenhuma profecia messiânica. Então, o profeta Isaías, quando fala do menino, nascimento de um menino, não tem nada de messiânico. Ele diz aqui, né? Que o Messias deveria sob uma concepção virginal. Ah, mas isso aqui, você não consegue ver esse nascimento de uma concepção virginal porque você está cego sobre como se diz respeito a níveis de interpretação profética. Tá? Então vamos lá. Já provei isso aqui, vamos lá.
Vamos lá. Então, no capítulo 7, 14, ela dará à luz, a virgem, né? Dará à luz. A moça dará à luz, o que você pode falar o jeito que você quiser. Bom, eles dizem naquele texto que a profecia era para aquele tempo, pronto, ao lado do rei Acaz, e tal, se cumpriu. Capítulo 8, versículo 3, nasceu o filho do profeta Isaías, tá? Maessa lá asbaz, tá bom? Um menino nasceu, tá aqui, ó. Capítulo 8, versículo 3. Capítulo 7, a profecia, vem a profecia. No capítulo 8, aparentemente a profecia se cumpre, né? Cumpriu. Mas aqui no capítulo 8 continua algo interessante. Diz que o Emanuel, a extensão das suas asas, encherá toda a largura da terra. Isso aqui já é uma profecia fora do normal. Observe o estilo poético, profético, porque o estilo literário do livro do profeta Isaías é profético. Então observe que as asas encherá a largura da tua terra. Ó Emanuel, da tua terra. Ó Emanuel. Beleza. Se bem que o nome do filho de Isaías não é Emanuel. Tá aqui, ó. Não é Emanuel. Beleza. Então, aqui tem algo interessante. Opa, a largura das suas asas. Bom, os rabinos, judeus, ortodoxos, dizem muito bem que essa profecia aqui é pro Messias. Que o conhecimento do Messias, que a proteção do Messias encherá toda a terra. É isso aqui. Já viram Messias aqui, só os nazarenos que não vê, negacionista, é parte dos nazarenos. Agora tem algo aqui bastante interessante. Agora tem algo aqui que é mais interessante ainda. Ué, mas o menino nasceu. O menino, certamente, é o filho do profeta Isaías, né? Ah, não, mas é o rei Ezequias. Não é o rei Ezequias também, não. A profecia não está falando do rei Ezequias também, não. Ezequias foi um rebelde que rebeliou contra o Eterno, não tem nada de Ezequias. E esse menino aqui? Aí, ele profetiza o nascimento de um menino, porque o menino nasceu, no capítulo 9 já, hein? Já passamos no capítulo 7, demos uma voltinha no capítulo 8, agora chegamos no capítulo 9. E o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Né? Marbê. Aqui, principado, governo. O governo está sobre os seus ombros. Peraí, o filho do profeta Isaías, ele não é não vem de nenhuma descendência real. Isaías não é nenhum filho de rei, nada disso. Esse menino aqui, ele tem o principado e o governo nos seus ombros. Mas o menino nasceu aqui, não. Nasceu pro filho do profeta Isaías. Observe que é parte da profecia se cumprindo. Parte da profecia se cumprindo. Porque aí que está o problema. Existem 4 níveis de interpretação. Aí os nazarenos, porque é hebraico, porque é cultura judaica, eles mesmos falam dos 4 níveis, mas na hora de interpretar o texto, eles não sabem interpretar o texto. É muito bonitinho falar sobre os 4 níveis de interpretação judaica. É o Rames, né? Rames não. O primeiro é o Peshat, o sentido literal. Podríamos dizer que isso aqui é o sentido literal. Peshat. Se cumprindo. Temos o nível Drash, tá? O Drash, gente, né? O nível Drash. Temos o Remes e temos o nível Sud. Então, como é uma profecia, então é óbvio que existem elementos ocultos. Profecia está dizendo uma coisa, mas haverá um cumprimento profundo, claro. Claramente falando do nascimento do rei Yeshua. Porque quem é o rei? Quem vai nascer da tribo de Judá? Quem é que governará o mundo? E quem é o reino que não terá fim? Qual é o reino que terá paz? Não é a de Yeshua? Então essa profecia aqui não está falando de nenhum rei literal de sua época. Está falando do nascimento, do Mashiach. Então, quando você faz, é muito assim, coincidência, né? Um menino no capítulo 7, um menino no capítulo 8 e um menino no capítulo 9. Aí vem, né? O Mateus
Tá? Vem Mateus capítulo 1, versículo 23, que conhecia os níveis de interpretação, sabia dos níveis de interpretação, diz que o Machia, né, Maria deu à luz, era virgem e deu à luz a um menino. Ele fez uma conexão com a profecia de Isaías. Foi ele mesmo que diz isso, para se cumprir o que diz o profeta Isaías. Foi ele que diz, Mateus, porque ele sabia dos níveis de interpretação. Entendeu? Bom, irmãos, precisa de mais? Para mim está resolvido. É só negacionista que quer negar o texto. Não foi Roma coisa nenhuma. Cuidado com essa mentira. Um nazareno que nega a Bíblia não é nazareno coisa nenhuma. Você pode ser nazareno, não sei de onde, mas os nazarenos bíblicos vocês não são. Se negou a profecia bíblica e fica colocando mentira, dizendo que foi adulterado, porque vocês não têm capacidade de fazer uma interpretação correta das escrituras, vocês não são os originais, não. Os nazarenos não negavam as escrituras. Beleza? Então, cuidado com o argumento ad hominem. Significa isso. A pessoa não tem poder de argumento, de refutar as escrituras, então fica falando mal dela. Então, para você desanimar o texto, desacreditar do texto, simplesmente fala que foi adulterado. Cadê a prova? Eles não têm.